Glória a Deus, meus amados. Olha, Êxodo capítulo 25, mais um dia especial dessa nossa campanha dos 40 dias, né, saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. Êxodo 25 vai falar para nós sobre a construção, aliás, sobre as instruções que o Senhor dá para a construção do tabernáculo. O verso 1 diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Sobre a questão das ofertas, olha, deixa eu explicar duas coisas. O que é a oferta alçada? A oferta alçada é a oferta estipulada. Ou seja, você vai dar voluntariamente, que é a segunda coisa, né? Ninguém poderia ser obrigado a dar. Voluntariamente cada um daria. Mas a pessoa não poderia dar o que ela quisesse. Ela teria que dar o que Deus havia estabelecido. Olha o verso 3. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre. Então significa que eles não poderiam dar outra coisa. Deus havia estabelecido. É ouro, prata e cobre. Vai dar voluntariamente, ninguém é obrigado. Mas quem for dar, tem que dar ouro, tem que dar prata e cobre. E aí também tinha outras coisas na lista, né? O azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pele de carneiros, né? Tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luz. Bom, tudo isso, irmão, seria usado no tabernáculo, né? Que seria o templo móvel, vamos dizer assim, que Israel teria durante o período em que eles iriam andar, viver no deserto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é isso. A oferta, ela pode ser voluntária, mas tem que ser daquilo que Deus pede. É Ele quem diz a você o que você deve fazer. Bom, irmãos, então Moisés cita uma lista de coisas. No verso de número 8 ele diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Hoje, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, o santuário de Deus. Isso não significa que nós não precisemos ter um lugar para adorar a Deus. Pense comigo, irmãos. Nesse momento aqui, o Senhor Deus pede ao povo dele, no meio do deserto, que construa um lugar. É claro que seria um lugar que eles poderiam montar e desmontar para carregar conforme eles fossem andando. Mas Deus pede que eles façam um lugar para adoração, para que as pessoas ali estivessem e ali adorassem ao Senhor, né? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós somos o templo de Deus. É em nós que o Senhor Deus vive. A Bíblia fala isso, né? Que nós somos o templo vivo de Deus. O Espírito de Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Agora, isso não significa que você não precise ter um lugar para adorar a Deus, para ir ouvir a palavra. Eu acho importante que Deus vai dando as instruções, e no verso 22 ele diz assim, ó: E ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório. Irmãos, Deus tem um lugar certo para falar conosco. Tem um pessoal hoje que está numa coisa: não, Deus fala comigo em qualquer lugar. Deus pode falar com você em qualquer lugar, mas tem coisas específicas que Deus só vai falar com você em determinado lugar. Eu gosto muito, por exemplo, de Jeremias 18, naquela famosa passagem do vaso, né, que quebra na mão do oleiro e o oleiro refaz. Eu gosto porque a Bíblia diz que Deus fala a Jeremias o seguinte: levanta-te, vai à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu fico pensando que Jeremias podia dizer: mas Deus, eu vou ter que levantar, trocar de roupa e ir até a olaria. Por que o Senhor não fala comigo? O Senhor já está falando. Por que eu tenho que ir lá para o Senhor falar comigo? Pois é, irmão. Tem coisa que Deus só fala com você na igreja. Não adianta você ficar em casa orando: Deus, o Senhor vai falar comigo aqui. Ele te ama, você é templo dele. Mas existem lugares que você tem que ir. Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, e Paulo pergunta assim para Jesus, né? Porque ele cai no chão, ele fica cego. Jesus fala para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus diz: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer.
Não foi Jesus que falou. Jesus usou pessoas para falar com Paulo. Irmão, Deus usa pessoas para falar com a gente. Deus usa pessoas para falar comigo, Deus usa pessoas para falar com você. E não adianta você ficar nessa coisa de não preciso congregar, não preciso ir na igreja. Precisa sim, todos nós precisamos ter um lugar para congregar, ter um lugar para ouvir a voz do Senhor. Irmãozinho, irmãzinha, fica com essa mensagem de Deus no seu coração. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo, ele já está falando com você. E o importante é fazermos tudo conforme Deus manda. O último versículo, o texto é grande, mas o último versículo, o versículo 40 diz: atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Eu não posso servir a Deus do jeito que eu acho. Eu tenho que servir conforme o modelo que Ele estabeleceu. Eu oro pedindo que todas as pessoas que vão receber essa mensagem sejam edificadas, alicerçadas, abençoadas, fortalecidas, e você, minha irmã, meu irmão, seja templo de Deus, morada do Deus vivente, em nome de Jesus. Amém.